Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Burt Rebirth, filme dirigido por Laura Moss, uma produção da Shudder que estreou em Sundance no começo do ano e que agora entrou nos cinemas dos Estados Unidos com lançamento limitado antes da distribuição digital. No resto do mundo, a perspectiva é de lançamento direto para serviços de streaming. Tava dando uma olhada numa entrevista da diretora Laura Moss em que ela diz que é obcecada desde a sua infância por Frankenstein de Mary Shelley, e não só a literatura, né? Mas também as adaptações para teatro, cinema. Por causa disso, cerca de 20 anos atrás, ela começou a desenvolver um texto sonhando com uma abordagem cinematográfica que foi rejeitado por diversos estúdios. E aí só recentemente que ela consegue criar um aparato de produção para tirar esse sonho do papel, o que é cada vez mais comum na indústria hoje em dia, né? Você observar que esses sonhos acabam sendo postergados por conta de dificuldades financeiras, ou mesmo da falta de aposta do estúdio. E eu penso que essa paixão que ela tem por Frankenstein, que a gente pode observar nessa reimaginação, ela acaba sendo vinculada especialmente à temática base. E aí que existe o maior valor de Burt Rebirth. Existem problemas no desenvolvimento também, mas a forma como é feita uma integração do que você espera que vai se tornar um monstro nessa história aqui, ela é bem curiosa, porque a abordagem feita é do terror psicológico junto de todo um simbolismo já consagrado do terror corporal. E aí quando você pega um clássico da literatura ou mesmo um clássico que acabou recebendo adaptação cinematográfica consagrada também, que é o caso de Frankenstein do James Whale, fica muito difícil estabelecer uma linha de originalidade quando você quer lidar com um tributo também na perspectiva de reimaginação. O que eu considero surpreendente em Burt Rebirth é que você pode estabelecer as mesmas ligações feitas com a história que você conhece de Frankenstein, mas a partir de uma nova perspectiva por conta de duas mulheres em situações completamente diferentes que precisam se unir num aparato todo que é montado e desenvolvido nesse filme. Rose, interpretada por Marin Arlen, é uma patologista que se sente mais à vontade sozinha. Ela parece obcecada em buscar contornar a morte e realiza alguns experimentos privados que acabam sendo descobertos pela enfermeira Sally, interpretada por Judy Race, que acabou de perder sua filha. E a aproximação dessas duas mulheres acaba despertando um vínculo de confiança e uma série de atos outrora inimagináveis. A atriz Marin Arlen não consegue tantos papéis que rendem uma grande visibilidade para ela no protagonismo, e aqui nesse filme ela tá muito bem mesmo, é uma grande atuação, porque é uma personagem complexa, é uma patologista que realmente não consegue estabelecer contato visual, ela não consegue se expressar bem, ela parece ter vergonha de lidar com as pessoas. Ela tem também uma expressão corporal rígida, às vezes de insatisfação, insegurança, então quando ela está no necrotério, fazendo a sua atividade profissional, aí parece que ela entra nessa zona de conforto, ela se sente muito à vontade nisso. Qual é a ideia da diretora Laura Moss? É a partir dessa situação integrar também o terror corporal. A premissa de Burt Rebirth é de tentar achar uma cura, mas não para uma doença, e sim para a morte, num processo de reversão e renascimento. Isso motiva a Rose a fazer seus experimentos particulares para garantir que algum dia um morto volte a viver. E não é difícil imaginar como isso tudo tem uma inspiração em Frankenstein, quando você tem todo aquele laboratório do Victor Frankenstein também, a questão do acerto e do erro, que aqui para Burt Rebirth está transferido para fluidos corporais e outras partes. Então existe uma busca constante também por isso. A ideia da diretora Laura Moss, então, é articular uma premissa de terror psicológico junto de um drama compartilhado por duas mulheres, como eu disse, com visões de mundo diferentes, com perspectivas e abordagens sobre o mesmo cenário que também são completamente diferentes. Só que mesmo com acertos, algumas coisas ficam pendentes. Os dois pontos que mais me incomodaram em Burt Rebirth, aliás, têm a ver com um drama. Em primeiro lugar, esse também é um filme sobre luto, mas é um luto que é apenas simbólico, nunca propriamente discutido. É uma dor oculta que requer que o espectador faça a leitura da situação da Sally. Então, se você imagina o desespero, por exemplo, vai encontrar uma outra saída em Burt Rebirth. Eu admiro muito a visão de você trazer duas mulheres completamente diferentes, unidas por um mesmo objetivo, sendo que cada uma busca traçar esse objetivo de uma maneira em que exista a realização profissional versus a realização emocional, aquela realização também do instinto materno. E aí que entra o segundo grande problema de Burt Rebirth, considerando todas as dificuldades de você fazer uma produção desse tipo e tal. Existe uma pressa para tocar o drama de modo que você não tem consequências.
É um drama que ele se sente à vontade fechando uma situação só para aplicação nas duas mulheres. Você não tem o cenário externo sendo discutido. E por que isso seria importante? Bom, porque você está lidando com um hospital, você está lidando com estrutura de investigação, autoridades. Então, nada disso é bem articulado. Foi algo que realmente me incomodou durante o filme, mas eu acredito que se você está completamente imerso nessa história, pode acabar se tornando apenas um detalhe. A maior reflexão nesse caso é de como a Mary Shelley cria um monstro que é reimaginado aqui para a personificação dessa experiência com uma carga total emocional a partir da complexidade de uma gravidez, dos desafios de dar à luz. E aí eu falo que são perspectivas extremas das duas mulheres. Por quê? Porque uma é patologista, uma trabalha com a morte e ela se sente à vontade com isso. Existe uma satisfação profissional com isso. A outra mulher é uma enfermeira, então ela está totalmente envolvida e alegre nesse processo de dar à luz também, de colaborar, de trazer uma nova vida para o mundo. São estilos muito diferentes que acabam chegando a um meio termo, com coisas que essas duas mulheres elas precisam ceder, coisas que eram inimagináveis e que aí elas precisam realmente colocar em prática para uma colaboração que satisfaça as duas. E aí que entra a aplicação do título, do renascimento na perspectiva da enfermeira contra o renascimento nessa abordagem também de curar a morte ou de superar a morte. É justo notar que Frankenstein acaba trazendo toda uma tradição cinematográfica de você ter um cientista com seu laboratório, o laboratório que vai acabar sendo bagunçado de vez em quando, mas sempre, né, mostrando o modus operandi. O modus operandi dos experimentos privados da médica, eles nunca acabam se tornando um elemento chave, nunca acabam se tornando alvo de discussão. A Laura Moss ela coloca uma linha de corte, tem coisas que ela quer aproveitar no simbolismo científico dessa ficção e tem coisas que ela descarta completamente. A noção do laboratório do cientista maluco, por exemplo, é uma delas. Eu penso que Burt Rebirth é um bom filme de estreia, mas que sofre por não conseguir trazer todas as noções sobre impacto de descobertas e sobre também como essas descobertas atingem o dia a dia, mesmo das duas personagens, tá? Mesmo limitando muito o escopo. Eu senti que depois que você é apresentado para as duas personagens, depois de uma boa base de discussão de objetivos, a estrutura ela é muito rígida, poderia trazer um humor seco, mas falta isso. Poderia trazer uma discussão maior quanto ao terror psicológico, mas acaba sendo limitado com doses de horror corporal. A questão é a seguinte, a reimaginação é muito bem feita ao estabelecer um novo cenário de conflito para essas duas mulheres, mas a partir do momento que o drama toma conta, eu creio que nem sempre as soluções propostas pela diretora Laura Moss elas acabam conseguindo pegar toda essa carga, não só da obra base para inspiração e reimaginação da Mary Shelley, mas também do que você espera quanto a essa experiência que vai ser aplicada no final das contas para uma criança. Isso que eu estou falando aqui está no trailer, o desenvolvimento do filme ele amplia todos esses tópicos. Para Burt Rebirth, nota 6. Nos últimos anos, nós estamos observando um processo bem importante do terror entrando em festivais, do terror sendo colocado em Sundance de maneira independente, buscando parcerias. Por mais que essa tenha sido uma produção da Shudder, já com distribuição garantida, pelo menos nos Estados Unidos, acaba se tornando importante para gerar visibilidade mundial e para tentar conseguir parcerias o mais rápido possível. Isso aconteceu em 2023, por exemplo, com Burt Rebirth e também com Talk to Me, Fale Comigo, que acabou se tornando um grande sucesso de repercussão. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!